Recentemente, eu deixei aqui no Instagram uma caixinha de perguntas aberta, para que você me perguntasse o que você quisesse. Chegaram várias perguntas, mas teve uma que me chamou a atenção. A do Ângelo Pereira. Ele me perguntou o seguinte: eu tenho hérnia de disco, posso praticar capoeira? E, bem, a pergunta é muito boa e por isso a gente dedicou um vídeo inteiro para respondê-la. Porque com essa pergunta a gente vai conseguir esclarecer muita coisa sobre hérnia de disco, tá bom? Então, antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, sou Bruno Henrique e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores de maneira simples e eficaz. Se você ainda não segue o perfil, já clica aqui em seguir para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui para você, tá certo? E deixa aqui nos comentários se você tem hérnia de disco, se você sofre com hérnia de disco. Deixa eu saber o tanto de gente que sofre com isso. Ou marque aqui no comentário alguém que você saiba que tem hérnia de disco. Vamos fazer esse conteúdo chegar nessa pessoa para a gente conseguir ajudar essa galera toda. Tá certo? Marca ela aqui, comenta e já segue o perfil para você não perder nada. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a tal da hérnia de disco. Então, antes de mais nada, o que você precisa saber é o seguinte: o que é um disco? Para a gente conseguir entender o que é a hérnia no disco, ou hérnia de disco, certo? Então é o seguinte, a nossa coluna, ela é formada por uma série de vértebras, os ossinhos da coluna, beleza? Entre cada osso da coluna tem um disco. E esse disco, ele é como se fosse uma borracha. Então, imagina uma bolacha mesmo, uma bolacha recheada. Então, quando você olha para a bolacha de cima, é uma vértebra. Quando você olha para a bolacha de baixo, é outra vértebra. E o recheio seria o disco, certo? A função do disco é ser um amortecedor para a coluna, para absorver impacto, para absorver a ação da gravidade e assim por diante. Então o disco ele é um amortecedor da nossa coluna, tá certo? E bem, quando esse disco se herneia, quando a gente tem uma hérnia no disco, imagina o seguinte, vamos voltar para o nosso exemplo da bolacha recheada. Imagina que a gente foi lá na bolacha, a gente tirou a bolacha de cima. E agora a gente está olhando para o recheio, ou seja, a gente está olhando agora para o disco. Tiramos uma vértebra e a gente está olhando para o disco. Se a gente pegar uma faca e cortar esse disco no meio, cortar o recheio da bolacha no meio e continuar olhando por cima, ele tem várias camadas, como se fosse uma cebola. Imagina que a gente pegou uma cebola e cortou no meio. A cebola tem vários anéis, certo? Várias camadas. O disco se comporta da mesma maneira. Tem várias camadas, vários anéis ali no meio dele. E no centro do disco tem um núcleo, chamado de núcleo pulposo. Bom, não precisa se atentar ao nome, basta você saber que tem um núcleo ali no meio. E aí, por algum motivo de forças anormais, forças que não deveriam estar ali, forças que não deveriam estar acontecendo, esse núcleo agora, ao invés de ficar posicionado no centro do disco, ele começa a ser empurrado em alguma direção. E aí ele começa então a ser deslocado do centro do disco. E aí ele vai ser deslocado até a hora que ele bater na primeira camada, no primeiro anel interno do disco. Quando ele bater ali, ele vai ficar ancorado ali. Só que, se essa força não for interrompida, se o que está empurrando esse disco para fora do centro não parar de empurrar, ele vai exercer pressão, pressão, pressão nessa camada, até que chega uma hora que ele rompe essa camada. E quando ele romper, se essa pressão continuar, se essa força anormal continuar, ele vai ser empurrado, empurrado, empurrado até a hora que ele bater agora na segunda camada. E esse processo vai se repetindo. Se a gente não tirar a força que está empurrando o núcleo, ele vai romper a primeira camada, vai romper a segunda, a terceira e assim por diante, certo? Só que tem um detalhe muito importante para você saber disso. Nesses anéis internos do disco, a gente não tem nervo. E você já sabe, porque já tem vídeo aqui no canal, vídeo aqui no canal, vídeo aqui no perfil, explicando o que é um nervo. Então, eu vou ser muito breve com isso para esse vídeo não ficar maior do que ele já vai ser. O nervo nada mais é do que o fio que conduz as informações. Então, o nervo seria o que vai mandar a informação do nosso sistema nervoso central para os meus dedos e vice-versa. As informações lá dos meus dedos de estou sentindo que está quente, sentindo que está frio e assim por diante,
vão sair de lá, caminhar até o sistema nervoso central por nervos. Então, o nervo é o fio que conduz as informações, certo? Quer saber mais sobre isso? Vai lá, procura o vídeo aqui, dá uma stalkeada no perfil, que tem um vídeo só falando sobre nervo, beleza? Bom, vamos recapitular aqui então. Tá rompendo, rompendo, rompendo. E não tem nervo. Portanto, se não tem nervo, não tem comunicação com o nosso sistema nervoso central. O que eu estou querendo te dizer? Que enquanto isso está acontecendo, você não sente dor nenhuma. A gente não sente nada enquanto isso estiver acontecendo. Qual que é o problema então? Que isso não parou. Então, vamos voltar para o nosso exemplo da bolacha. Tem a bolacha recheada, a bolacha de cima é uma vértebra, a bolacha de baixo é outra vértebra e o recheio seria o disco, certo? Imagina então que eu peguei essa bolacha e de um lado eu fui lá e apertei tudo aqui de um lado, certo? Você consegue concordar comigo que se a bolacha não tivesse tantos processos industrializados, ali, tantas químicas, e não fosse algo rígido, inclusive o recheio não fosse rígido, quando a gente aperta, no centro, o núcleo que teria vai ser empurrado na direção oposta. Eu diminuir o espaço que tem aqui, o núcleo agora não vai conseguir mais ficar no centro, ele vai ser deslocado na outra direção. Se eu diminuir para cá, o núcleo agora começa a ser empurrado para lá. Se eu diminuir o espaço aqui, o núcleo vai ser empurrado para cá. Se eu diminuir o espaço atrás, ele vai ser empurrado para frente. Se eu diminuir o espaço na frente, ele vai ser empurrado para trás, certo? Então ele vai sempre na direção oposta a essa força. Ele vai para onde tem mais espaço. Onde tem menos espaço, ele não vai conseguir ficar. Ele vai ser empurrado para o espaço vazio, vamos chamar assim, para onde tem mais espaço, certo? Qual que é o problema? Que se a gente não for lá e tirar essa força normal que está diminuindo o espaço de um lado do disco, sempre vai existir uma força empurrando o disco na direção oposta. Rompeu a primeira camada, rompeu a segunda, rompeu a terceira, rompeu a quarta, e assim vai rompendo uma por uma, até o momento em que esse disco vai sofrer com um abaulamento. O que é esse abaulamento? Imagina um pneu de carro. Quando vai estourar e forma aquela bolha no pneu do carro. Pois é, o disco acontece a mesma coisa. O núcleo agora rompeu tantas camadas que ele já começou a se mostrar na parede do disco. Começou a formar uma bolha na parede do disco. Isso é um abaulamento do disco. E se isso continuar? Se a gente não intervir, se a gente não tirar a força normal que não deveria estar lá, isso vai continuar e vai empurrar, 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 até a hora que essa bolha vai aumentando de tamanho. E chega uma hora que agora a gente não vai mais chamar de abaulamento, vai chamar de protrusão do disco. Qual que é a diferença entre a protrusão e o abaulamento? É só o tamanho. Então, quanto maior esta bolha, chega uma hora que não é simplesmente um abaulamento, agora já está uma protrusão. E se isso continuar, se essa força continuar empurrando na direção incorreta, se esse núcleo não conseguir voltar para o centro e continuar empurrando na parede, chega uma hora que vira então uma hérnia de disco. E é possível, inclusive, que esse núcleo saia, ele rompa completamente o disco e vira então uma hérnia de disco extrusa, uma hérnia extrusa no disco. É quando o núcleo saiu completamente para fora do disco, certo? O que eu estou te contando então? Que a única diferença entre uma hérnia de disco e um abaulamento de disco é tempo. Como assim, Bruno, tempo? Pois é o tempo que esse núcleo vai ficar exercendo pressão sobre as paredes internas e a parede externa do disco. Quanto mais tempo, mais grave isso vai ser. Então, o que causa é a mesma coisa, essa força normal empurrando o disco naquela direção. Desculpa, empurrando o núcleo do disco para uma determinada direção. Vai virar um abaulamento, vai virar uma protusão, vai virar uma hérnia, e isso pode virar uma hérnia extrusa. Bom, e quando que me dói, Bruno? Porque você está me falando que isso não tem comunicação com o meu sistema nervoso central. É verdade, realmente não tem. Só que, ao redor do disco, tem muita inervação. Tem muita comunicação com o nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque ali próximo, por exemplo, tem a medula. E a medula ela é parte integrante do sistema nervoso central. Se você machucar a medula, você vai ter sérios problemas. A gente está falando de alguém que vai ficar paraplégico se a gente tem uma lesão na medula. Então, a medula ela é muito protegida.
Então tem osso, tem ligamento, tem membranas, tem músculo, tem uma série de coisas para proteger a medula. E tudo ali é informado. Qualquer coisa que acontecer ali vai ser informada. Portanto, tem muita comunicação com o sistema nervoso central. Tem muito nervo para informar tudo o que está acontecendo ali, certo? E aí o que acontece? Como tem muito nervo nessa região, agora, seja o abaulamento, seja a protrusão, seja a hérnia, ou seja a hérnia extrusa de disco, agora ela começa a apertar, ela começa a pressionar as estruturas que estão ao redor do disco. E isso gera dor. Por quê? Porque ali tem coisa importante, tem tecido importante para a gente. Acabei de contar. Então, qualquer alteração que tiver ali vai ser informada ao sistema nervoso central para que a gente tome uma atitude. E o sistema nervoso central, a partir do momento que ele identifica que tem algo errado acontecendo ali, ele vai te causar uma dor. A dor é reflexo de defesa. É o primeiro reflexo de defesa do nosso corpo. Ele põe uma dor aí para falar para você: isso aqui não está legal, desse jeito não está bom, vai tomar uma atitude, vai fazer alguma coisa, porque desse jeito a gente vai ter problemas. Por isso, vem a dor. E o sistema nervoso central já dispara a dor para falar assim: tira isso aqui não está correto. Então agora você começa a entender o porquê que você tem dor, mesmo que eu te contei que o disco não tem inervação, não tem comunicação com o nosso sistema nervoso central. E eu estou te contando o seguinte: se você tem hérnia de disco, o Ângelo, colando seu nome que tinha esquecido, Ângelo, ou qualquer outra pessoa que tem hérnia de disco, eu vou te falar, você está sofrendo, o seu disco está em sofrimento há muito tempo, há anos. Porque, a não ser que você tenha sofrido algo traumático, um acidente de carro, caiu de uma determinada altura, ou algo muito traumático, se for simplesmente por sobrecarga, até o núcleo sair do centro, ser empurrado, romper todas as camadas e virar uma hérnia de disco, você está sofrendo com isso há anos. Porque o disco foi projetado para sustentar a ação da gravidade, para sustentar nosso peso, para sustentar impacto. Então, ele foi projetado para aguentar a carga. Se ele se herniou, se tem uma hérnia no disco, é porque ele está em sofrimento há muito tempo. Ele está suportando essa carga anormal há muito tempo. Então, se você tem uma hérnia de disco, saiba, não é de agora. Você descobriu agora porque só agora começou a doer, só agora começou a apertar as estruturas ao redor. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Tem forças anormais, tem disfunção. Lembra? Disfunção quer dizer o seguinte: não está funcionando como deveria. Tem disfunções nessa coluna. Alguma vértebra, algum osso, algum ligamento, algum músculo não está como deveria. E isso desalinhou, gerou forças anormais. Lembra? Alguma força que foi empurrando o disco há muito tempo. Há muito tempo. Bom, e aí, o que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz é tirar essa força anormal. Entenda, uma vez que as camadas internas do disco foram rompidas, elas não se regeneram. A não ser que amanhã alguém faça uma descoberta revolucionária aí, o que se sabe até hoje é o seguinte: essas camadas não se regeneram. A gente não consegue, não tem um poder de cicatrização dessas camadas. Então, uma vez essas camadas rompidas, você vai viver até os seus 120 anos desse jeito, com essas camadas rompidas. Bruno, então você está me contando que para sempre eu vou ter dor? Não, não é isso que eu estou te contando. Não é isso que eu estou te falando. Eu só estou te falando o seguinte: essas camadas não vão se regenerar. Elas vão ficar rompidas. Só que lembra, eu te contei que nessas camadas não tem nervo, não tem comunicação com o nosso sistema nervoso central. E se você já conseguiu juntar o Lé com o Cré, se você já conseguiu colocar os pingos nos is, você já entendeu que o que está te causando a dor não é a hérnia no disco, não é a protusão, não é o abaulamento. O que está te causando dor é a pressão que essa hérnia está exercendo em cima das estruturas ao redor. Portanto, para que você não tenha mais dor, para que você deixe de ter dor, a gente precisa criar mecanismos para que esse núcleo que estava lá apertando as coisas retorne para o centro. E uma vez que ele retorna para o centro do disco, ele vai então deixar de apertar as estruturas que estão ao redor, e se não apertar mais as estruturas ao redor, não vai chegar mais essa informação no nosso sistema nervoso central. Portanto, não vai mais precisar do reflexo de defesa, dor. E aí a dor vai embora. E aí você consegue viver
até os seus 190 anos sem ter dor causada pela hérnia de disco. Por mais que fisicamente o tecido do disco esteja alterado, esteja rompido. Se a força que estiver apertando lá as coisas ao redor não estiver mais acontecendo, ele estiver no centro, você não tem mais dor. É simples assim? É simples assim. O como resolver isso é que fica um pouco mais complexo. E também não é um bicho de 7 cabeças, é um pouco mais complexo, isso dá um pouco mais de trabalho, você precisa ser um pouco mais disciplinado, mas é perfeitamente possível a gente resolver isso. Bruno, como que a gente resolve? Primeira coisa que você precisa fazer, organizar toda essa estrutura. Então você precisa passar por uma avaliação para entender o que está gerando a força, o que está gerando essa compressão em algum lugar do disco, que está gerando essa força, empurrando o disco para alguma direção e fez tudo acontecer, rompeu os tecidos e assim por diante. Uma vez que você identifica, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A vértebra, ela tem movimentos que ela faz com naturalidade. Então, imagina só, imagina que eu sou a sua vértebra da coluna. Então a vértebra está aqui posicionada, tem uma espécie de asas para o lado aqui, então tem o corpo da vértebra e dois processos para o lado. A vértebra faz o seguinte movimento: a vértebra inclina para frente e inclina para trás. A vértebra inclina para um lado, inclina para o outro, e a vértebra ainda é capaz de rodar para um lado e rodar para o outro, certo? São os 3 movimentos que a vértebra é capaz de fazer. Agora vamos dizer que tem uma vértebra que, ao invés dela estar alinhada assim, ela está desalinhada. E para a gente agora não vai importar em que sentido ela está desalinhada. Ela pode estar desalinhada, rodada para um lado, ela pode estar rodada para o outro lado, ela pode estar inclinada para um lado, inclinada para o outro, enfim, ela está desalinhada em algum sentido, qualquer um que seja. A isso a gente vai chamar de disfunção, ou seja, ela não está funcionando como deveria. Bruno, como você sabe que ela não está funcionando como deveria? Imagina essa situação aqui. Vamos falar que a vértebra está levemente rodada para esse sentido aqui. E você não parou de fazer as suas atividades, você não parou de trabalhar, você não parou de fazer as suas atividades de lazer, quer fazer a capoeira, quer jogar a capoeira, enfim, certo? Nessa posição aqui agora, a sua vértebra tem que se virar e continuar desempenhando os 3 movimentos dela. Então, nessa posição, ela vai tentar inclinar para frente, para trás, ela vai tentar rodar para um lado, rodar para o outro, inclinar para um lado, inclinar para o outro. Olha a mecânica que está acontecendo nessa vértebra agora. Ela não está funcionando como ela deveria. Por isso, ela está em disfunção. Lembra do nosso exemplo da bolacha? Agora que você entendeu mais ou menos isso, visualiza tudo comigo que é para você entender completamente. Imagina a bolacha de cima desalinhada, a bolacha de baixo alinhada. E aí, com esse mecanismo aqui, com tudo isso acontecendo, imagina a sobrecarga que o disco, que o recheio vai ter que absorver. Ele foi projetado para suportar carga. Mas agora, além da carga, ele está suportando torção, com movimento, com carga, com saltos, com impactos, com corrida, com caminhada, com sentar, com levantar, com deitar, com ação da gravidade, com tudo isso em cima dele. Bom, aí a gente começa a entender o porquê que o núcleo começou a ser empurrado em alguma direção. E não parou. Essa disfunção continuou lá. Rompeu a primeira camada. E a disfunção continuou. Continua empurrando o núcleo. Ele vai romper a segunda, romper a terceira. E aí você já sabe o resultado final disso. Um abolamento, uma protusão, uma hérnia de disco, uma hérnia extrusa do disco. O núcleo saiu de dentro do disco mesmo, rompeu completamente as paredes do disco. Certo? Então o que você precisa? Identificar da onde está vindo. Essa vértebra que está mal posicionada, então você vai lá e reposiciona. O como você vai reposicionar, isso você pode usar da estratégia que você achar que é mais conveniente. A gente aqui na osteopatia, a gente vai usar técnicas manuais. Ou a gente vai usar de movimentos específicos. Então a gente vai gerar movimentos com alavancas específicas que vão trazer essa vértebra de volta para o lugar. Você pode usar pilates, pode usar o que você quiser. O importante é saber que isso volta para o lugar, certo? E se não voltar para o lugar? Bom, se não voltar para o lugar, para sempre vai ter uma força em cima do núcleo, empurrando esse núcleo numa direção incorreta. Para sempre esse núcleo vai ficar lá apertando as estruturas e para sempre vai ter dor. Enquanto isso não mudar. E aí,
Eu vou abrir um parênteses aqui com você. É possível que você precise de uma cirurgia. Sabe o que vamos fazer na cirurgia? Vamos pegar esse núcleo que agora está para fora, o médico vai lá e, com laser, com as técnicas todas dele, vai raspar isso, vai cortar aquele pedaço que está apertando para fora. Então, imagina só, um pedaço, agora tem uma hérnia de disco. Já tem uma hérnia de disco, então tem um pedaço do núcleo que está apertando as coisas ao redor ali. Aí o médico vai lá e vai, olha, vou raspar isso aqui para deixar de apertar as estruturas ao redor. Tudo bem, tá tudo certo. Em vários momentos isso é necessário. Isso é o que vai aliviar a dor da pessoa, vai aliviar a sua dor, aliviar a dor do paciente. Mas raciocina aqui comigo. Eu estou te contando que o que causa isso é o enfraquecimento das paredes do disco. Aí a gente vai lá e vai raspar um pedaço disso, porque está apertando, adivinha o que vai acontecer? Daqui a pouco vai voltar. Porque a força está lá, e agora ficou mais fácil ainda do núcleo romper completamente a parede do disco, porque a parede do disco está menor. Agora ela está raspada, está cortada, está seccionada, é o termo correto na medicina de ser usado. Seccionou aquele pedacinho. Bom, fecha parênteses e você é bem inteligente para entender tudo que eu estou querendo dizer. Tá? Tratamento de uma hérnia de disco é reposicionar o núcleo. Tira as forças anormais que está empurrando esse núcleo para lá. Reposiciona esse núcleo. Pronto. E agora? Agora sim você fortalece. Então, quando você vai lá e estou com uma hérnia de disco e vou fazer um pilates, vou fazer um RPG, vou fazer um fortalecimento, vou para academia, enfim, vou fazer um fortalecimento, o que você vai fazer? Se a vértebra está nessa posição, você vai lá e gera mais força no músculo que mantém a vértebra nessa posição? Vou te contar um segredo. A vértebra, o osso, por si só, ele não tem a capacidade de falar, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar assim, eu vou ficar assim. O músculo, o osso sozinho não consegue fazer isso. Quem arrasta, quem gira, quem torce, quem puxa o osso é sempre o músculo que está preso nesse osso. Então o músculo faz uma força ali e tira o osso dessa posição. Então a vértebra ela veio parar aqui porque teve força que levou ela para cá. O problema é o seguinte: existe um eixo correto do movimento acontecer. Igual uma gangorra. Já usei esse exemplo da gangorra contigo aqui. A gangorra tem um eixo certinho aqui. Se a gente colocar o eixo mais para lá ou mais para cá, a gangorra não funciona. Nosso corpo é a mesma coisa. Cada osso, cada articulação tem um eixo correto para se movimentar. E se a gente tirar isso do eixo correto, o que vai acontecer é o músculo vai arrastar aquele osso para o movimento que ele foi mandado fazer. Chegou uma informação no músculo, contrai e puxa esse osso para cá. O músculo fala, sim senhor. O músculo vai contrair e sair puxando isso, só que está fora do eixo correto. O que vai acontecer? Saiu, levou para lá. Agora saiu do eixo, agora não consigo mais retornar. Agora o osso ficou preso aqui. A vértebra estava aqui, o músculo veio e puxou para cá. E agora? Agora saiu do eixo. Agora a vértebra não consegue mais voltar. Essa é a posição inicial da vértebra. A gente vai lá e ter que colocar mecanismos externos para trazer isso de volta. Seja com técnicas manuais ou seja com movimentos específicos e direcionados. Voltou para o lugar. Voltou para o lugar, tirei sobrecarga. Tirei sobrecarga, agora o núcleo consegue voltar para o centro. O núcleo voltou para o centro, parou de apertar as estruturas ao redor. Agora eu deixei de ter dor. Qual é o próximo passo? Então, não tenho mais dor, vou fazer mais nada? Não! Não faz isso! Existe uma força, uma chance enorme disso voltar a acontecer. O que você precisa? Agora sim, você entra com fortalecimento. Agora que está tudo no lugar, você fortalece a musculatura no eixo correto, na posição correta, na posição ideal, e aí ela vai conseguir manter tudo isso aqui. Porque se você fortalece aqui, você fortalece esse bloqueio articular. O músculo vai ficar mais forte nessa posição, nessa posição, nessa posição. E aí existe uma grande chance de você não melhorar. Certo? Então, recapitulando. O que você faz quando tem uma hérnia de disco? Tira sobrecargas para que o núcleo volte para o centro. Deixou de apertar as estruturas ao redor, aí você deixou de ter dor. Agora que você não tem mais dor, a dor não te impede de fazer força e se movimentar. Aí você vai fazer um fortalecimento específico, direcionado, bem orientado, para manter tudo isso no lugar. Agora sim, você preveniu, estabilizou a coluna aqui, preveniu que você tenha recidivas, que isso volte. Certo? Então, tem outra coisa aqui. Ângelo, te respondendo, você pode fazer capoeira. Pode, desde que isso esteja tudo organizado. Certo? E tem um detalhe importantíssimo. As vértebras da coluna, elas têm um negócio chamado facetas. O que são as facetas?
É um lugarzinho da vértebra onde ela se articula, onde se movimenta a vértebra de cima com a vértebra de baixo. Então ali é onde vai ter o movimento entre as vértebras. Então são as faces articulares das vértebras. As faces onde elas se articulam, a face onde tem movimento. Por isso é chamado de faceta, a faceta da vértebra, tá bom? O que acontece? Lá para o alto, na altura da coluna cervical, na altura do pescoço, essas facetas, elas são quase que completamente horizontais. Aqui assim, quase completamente horizontais, tá bom? Por que eu estou te contando isso? Porque aqui embaixo, então, esse movimento da vértebra de rodar uma sobre a outra é livre, é bem livre. Esse movimento acontece, foi feito para acontecer. Por isso que você pega o pescoço e você consegue girar, movimentar tanto. Tem tanta movimentação no pescoço, certo? Desculpa. Ao passo que vão descendo as vértebras, essas facetas agora elas vão começando a ficar inclinadas. E lá embaixo, na lombar, essas vértebras elas são quase que verticais. Não são completamente não, mas são quase que verticais. Por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando para dizer o seguinte, aqui em cima você consegue girar muito. E aqui embaixo? Aqui embaixo, quando você tentar girar, já bate uma na outra. Bateu uma na outra, isso vai começar a te gerar lesões, e lesões vai te gerar dores e assim por diante. O que eu estou te contando? Que a nossa coluna lombar, o final da nossa coluna aqui, ela não foi projetada para ter giros. Não foi projetada para a gente conseguir fazer grandes giros. Quando a gente faz um movimento muito grande, repara, esse movimento ele é distribuído por toda a coluna, porque se a gente tentar fazer ele lá embaixo, só com a lombar, lesiona. Tá? Para você entender isso, o tanto de movimento que tem ali são aproximadamente 5 graus. 5 graus, 5 graus é quase nada. Pega de referência um relógio. Uma volta inteira do ponteiro tem 360 graus. Meia volta do ponteiro tem 180 graus. A gente está falando de 5 graus, é quase nada de andar do ponteiro. Só isso aqui acabou, 5 graus já foi. Então, se você força isso, você está lesionando sua coluna. Então, quando a gente tem giros, a gente precisa que esse giro seja bem distribuído por toda a coluna. E por que eu estou abordando isso? Porque o que me motivou a fazer esse vídeo foi a pergunta do Ângelo: posso fazer capoeira? Então, Ângelo, você pode, mas tem que estar tudo muito bem organizado, porque na capoeira tem giros e giros e giros, da própria ginga da capoeira. Eu gingo bem pra caramba, né? Não leva a isso. Mas é o seguinte, a própria gingado da capoeira tem giros. E se não tiver tudo organizado? Nossa, você vai se machucar. Então, Ângelo, você pode fazer capoeira e qualquer outra atividade física. Ângelo, você que também está me assistindo, pode fazer qualquer atividade, desde que tudo esteja organizado. As forças anormais deixem de estar aí e com um fortalecimento específico. Tudo firme no lugar. Aí você pode fazer o que quiser, pode escalar o Everest se quiser. Não vai ser isso que vai te impedir. Certo? Olha, espero que eu tenha conseguido responder e esclarecer ao Ângelo e a todos mais que estão vendo isso, que tem hérnia de disco, abaulamento ou qualquer outra lesão sobre o disco. Espero ter conseguido esclarecer isso para você. E curte aqui, curte porque isso me motiva a dar cada hora mais conteúdos para você, certo? Compartilha isso com todo mundo que você sabe que tem problemas na coluna, sabe que tem problemas no disco. Compartilha isso com a galera. Salva isso para você ver mais tarde, para você rever. Fique à vontade para isso. E, obviamente, não deixa de seguir o perfil aqui para eu saber que isso está gerando conteúdo, que eu estou conseguindo atingir o mais número de pessoas possível e com isso eu fico mais motivado a gerar cada vez mais conteúdo. Tá certo? Ótima melhora para você.